Eis que o Banco do Brasil está apresentando um sinal de compra forte e até mesmo impressionando os investidores, porque na última semana as ações valorizaram 6,73%. Alta expectativa dos resultados? Bem, o banco decidiu emprestar dinheiro para os produtores de leite com uma parceria com a Nestlé, mas é importante lembrar da possibilidade de empréstimo aos Correios. E o próprio CFO da Vale acredita que pode pagar dividendos extraordinários em breve. E até chegou a dizer: se o investidor acredita no minério de ferro acima dos $100, melhor se posicionar nas ações. Mas a oportunidade de dividendos mesmo está com a Bradespar, que está propondo um pagamento de R$ 310 milhões em forma de JCP. Já que a Perverber disparou 11% após o terceiro trimestre e a XP Investimentos já está destacando a rentabilidade dela, o que não foi muito diferente da Vulcabras, segmentos completamente diferentes, mas trouxe um lucro líquido recorrente de 11,6% maior do que o terceiro trimestre do ano passado. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar falando do Banco do Brasil. Afinal de contas, a data de apresentação do terceiro trimestre já está marcada e também já está chegando do Banco do Brasil. Aqui no calendário de próximos resultados, no menu Ferramentas, calendário de resultados, na área exclusiva do Ativo Virtual, temos sempre a consolidação da agenda de todas as empresas. E no caso do Banco do Brasil, vai divulgar seus resultados no dia 12 de novembro e a data da apresentação da alta gestão do banco a respeito dos resultados obtidos no terceiro trimestre vai acontecer no próximo dia útil, no dia 13. E a questão desse sinal de compra forte é que o mercado já está avaliando um momento decisivo de rompimento. No radar dos investidores, os analistas estão avaliando que os movimentos técnicos indicam força compradora emergente. E uma coisa é certa, se observarmos aqui as ações do Banco do Brasil com BBAS3 na periodicidade semanal, fica muito fácil de ver que na última semana, do dia 27 de outubro, ela terminou valorizando 6,73%. Uma alta impressionante e que sim, pode destravar valor aqui para as cotações de BBAS3, vindo a testar os R$ 23,28. Mas será? Afinal de contas, tem questões boas e não tão boas assim que podem ser apresentadas no terceiro trimestre. Mas uma coisa é certa, a relação do Banco do Brasil com o agronegócio realmente é profunda, mas tem seus calos. Recentemente, o banco teve problemas com sua carteira de crédito, ou seja, o montante total que emprestou ao setor do agronegócio, chegando até endurecer o jogo contra os produtores rurais que pedem recuperação judicial. Trouxe isso recentemente no Giro Rápido do Mercado, mas é nesse cenário complexo que o Banco do Brasil está anunciando uma nova parceria, dessa vez com um perfil bem diferente. O banco fechou um acordo com a gigante suíça Nestlé, quem diria, e decidiu liberar uma linha de crédito de R$ 100 milhões a um público específico. O dinheiro vai ser destinado aos produtores de leite que participam do programa Nature por Linho, e esse programa é da Nestlé, com qual objetivo? Claro, financiar a descarbonização. Na visão da rede de agricultura regenerativa da Nestlé, ou seja, a diretora, abre aspas, a parceria com o Banco do Brasil rompe uma das principais barreiras para a transição em escala, o acesso ao financiamento com taxas competitivas e acelerar a transformação da cadeia do leite é parte central da nossa estratégia, porque traz mais eficiência para os produtores, mais resiliência para os sistemas produtivos e, como consequência, a descarbonização da operação, fecha aspas. E calma, essa questão da descarbonização é só um termo para descrever investimentos em agricultura regenerativa, ou seja, práticas que ajudam a poluir menos, a emitir menos carbono e a recuperar a saúde do solo. E a Nestlé vai atuar como uma ponte, orientando os produtores a usar o dinheiro do Banco do Brasil de forma correta para atingir as metas de sustentabilidade. E aqui que precisamos ter um bom senso analítico. Afinal, para o tamanho de um monstro como o Banco do Brasil, R$ 100 milhões é um valor bem modesto, quase simbólico. Mas então você deve estar se perguntando, mas Alex, por que isso é relevante então? Bem, essa é uma jogada clara de ASG, ou seja, ambiental, social e governança. E isso quer dizer que para o Banco do Brasil, essa parceria acaba sendo uma vitrine, funcionando como um showroom para o mercado de grandes investidores. Ele sinaliza ao mercado que o banco está não apenas no agronegócio tradicional, que às vezes dá até problema, mas também está olhando para o agro verde, ou seja, o futuro. Então, R$ 100 milhões acaba sendo um risco baixíssimo para o retorno que isso pode representar para o Banco do Brasil. Mas o mercado está de olho torto para a notícia que saiu recentemente, ou seja, os Correios, que estão numa crise financeira seríssima, anunciaram que precisam de um empréstimo gigantesco. E estamos falando de algo em torno de R$ 20 bilhões. É muito dinheiro,
até mesmo para o Banco do Brasil. E opa, quem será que o governo federal vai chamar para ajudar nessa operação de resgate? Claro, ele mesmo, o Banco do Brasil, junto com a Caixa Econômica. E aqui que está o calo para acionista do Banco do Brasil. Afinal, é uma empresa de capital misto, e isso significa que ele tem ações na Bolsa de Valores, além de ter acionistas privados como nós, mas o acionista controlador é o governo federal. E é que mora o dilema. O acionista privado quer o quê? Lucro, rentabilidade, dinheiro, dividendos. Já o governo, que é o dono, às vezes precisa usar o banco como uma ferramenta de política pública, e nesse caso, salvar outra estatal. Estatal essa que pode ser os Correios. E aí a notícia que está vindo é justamente essa, que os Correios vão buscar um consórcio de bancos, ou seja, um grupo de bancos para dividir o risco desse empréstimo. Mas o mercado já leu as entrelinhas, e se os bancos privados como Itaú ou Bradesco acharem o risco alto demais e pularem fora, o governo pode incentivar, entre aspas, o Banco do Brasil e também a Caixa Econômica a assumirem a maior parte dessa conta. Ainda assim, com todas essas questões cercando o Banco do Brasil, vimos que a semana fechou muito bem, com uma alta de quase 7%. Atualmente, o Banco do Brasil, com BBAS3, está chegando aos R$ 22,00, desvalorizando ainda 13% nos últimos 12 meses, o que pode ser uma oportunidade, dependendo do seu perfil como investidor. Já o PL mostra que o banco está a 7,94, ou seja, esse múltiplo aqui indica que o banco continua barato em relação aos benchmarks de mercado. Lá nos Estados Unidos, 15 vezes para o PL para boas empresas com bons fundamentos, e aqui no Brasil os mais conservadores buscam entre 10 e 12 vezes. De uma maneira ou de outra, o Banco do Brasil está sim muito barato em relação ao seu valor de mercado, dividido pelos seus lucros, mas por ser uma estatal, ou seja, um banco do governo, precisa ter aqui um desconto natural. E se observarmos inclusive a média do PL dos últimos anos, pelo menos dos últimos 10 anos aqui no Investidor 10, vamos ver claramente, 7,94 é ligeiramente acima da média do próprio banco, em 6,66. A época mais barata realmente foi no ano de 2022, com 3,33, indicando que o valor de mercado estava muito descontado em relação à lucratividade do banco. E por que os lucros importam? Bem, porque os dividendos não caem do céu, né, pessoal? Então, empresas lucrativas puxam o preço para cima e os dividendos também são mais robustos. Aqui o Banco do Brasil com 7,90% e o PVP mostrando que o banco está 31% abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, para estabelecer aqui apenas um exemplo, para cada R$ 1 de valor patrimonial do banco, você consegue chegar lá na Bolsa de Valores e comprar as ações BBAS3 por apenas 69 centavos. Essa seria a relação aqui, porque é o valor de mercado dividido pelo valor patrimonial. Já o CFO da Vale até mesmo disse que existe potencial de pagamento de dividendos extraordinários em breve, com várias questões relacionadas à China que estão ajudando a companhia. Inclusive, o próprio Donald Trump recentemente baixou as tarifas dos Estados Unidos para 10% para a China. E ele se arriscou e disse, abre aspas, se o investidor acreditar no minério de ferro acima de $100, melhor se posicionar nas ações. Fecha aspas. E para quem não conhece, esse aqui é o Gustavo Pimenta, ou seja, o CEO da companhia, que basicamente é o presidente da Vale. E vamos ser diretos aqui. A Vale passou por anos muito difíceis, com o mercado olhando torto para a empresa depois de conflitos no conselho, problemas operacionais e, claro, as sombras da Samarco e Brumadinho. Porém, o jogo parece estar virando. Mudou o CEO, ou seja, agora é o Gustavo Pimenta, vários acordos foram feitos, indenizações foram pagas e muito mais foi superado. E o próprio banco BTG Pactual, por exemplo, acabou de mudar sua recomendação de neutra para compra. Recentemente eu trouxe o Fique Preparado da Vale, recomendo que você assista caso não assistiu ainda, sinalizando que o pior pode ter ficado para trás. E agora, a própria diretoria da empresa está batendo no peito e dizendo, a hora é agora. E a essa altura, não tem mais ninguém que está com dúvida a respeito da Vale. Uma decolada de valorização que impressiona qualquer investidor. Se pegarmos desde o Fique Preparado que eu trouxe do segundo trimestre da Vale, até o momento atual, as ações da companhia valorizaram mais de 23%. É algo realmente impressionante. Quem acreditou na companhia realmente está entregando muito de valor nas cotações e lembrando sempre, como eu sempre falo, pelo menos, é a minha ação favorita para fazer dividendos sintéticos porque os prêmios são altíssimos e realmente é possível extrair muito do mercado, tanto os dividendos normais, valorização das ações e os dividendos sintéticos também. Mas o que ajudou a empresa a chegar a tudo isso? Bem, a Vale superou as projeções para o lucro e receita no terceiro trimestre, onde o lucro chegou a quase 2,7 bilhões de dólares, enquanto a receita somou 10,42 bilhões. Aqui no Fique Preparado da Vale, eu trago os detalhes a respeito da companhia, resultados, expectativas, projeções, preço-teto e muito mais. Saiu nesse último domingo, mas além disso, por que de tanta confiança do Gustavo Pimenta e também do senhor Marcelo Batti? Bem, primeiro o óbvio, a operação está indo muito bem. A produção de minério atingiu o maior nível desde 2018, com o minério caro, negociado a mais de $112 na China e a produção bombando, ou seja, a Vale superou as projeções de lucro e receita do terceiro trimestre, como acabei de mostrar. Mas o pulo do gato é outro. O CFO destacou a operação de
compra de debêntures participativas. Mas calma que eu vou traduzir isso aqui. As debêntures são títulos de dívida e essas participativas eram papéis muito antigos e complexos, ou seja, ao recomprá-las, numa operação de 16,3 bilhões de reais, como está descrito aqui na matéria, foram 388 milhões de papéis, até um pouco mais. A Vale está agora fazendo uma gestão de passivos, ou seja, limpando o seu balanço, simplificando sua estrutura de capital e tirando uma complexidade financeira da frente. Como eu sempre falo, realmente a Vale faz o famoso fazer mais com menos. Em outras palavras, ela se torna mais eficiente a cada ano que passa, barateando sua produção e entregando muito mais. E além disso, a gestão da empresa está vindo com tudo, melhorando muito a estrutura de capital dela, facilitando novos negócios e abrindo novas portas, sem falar das joint ventures. Então, o senhor Marcelo Bach garantiu que os custos estão sob controle. Ele disse inclusive que o custo C1, que é o jargão para o custo básico de produção da mina até o navio, está realmente caindo. E isso acaba sendo crucial para a companhia ter melhores resultados, significando que a Vale está conseguindo ser mais eficiente, aumentando sua margem de lucro em cada tonelada que ela vende. Já o CEO, ou seja, o Gustavo Pimenta, foi enfático ao dizer que a empresa não precisa de M&A, que é a sigla em inglês para fusões e aquisições. Ou seja, ele está dizendo que a Vale não precisa comprar outras empresas para crescer. Ela vai destravar valor melhorando o que ela já tem em casa. Isso é crescimento orgânico, geralmente mais barato e menos arriscado também. Eles também confirmaram que vão entregar o guidance. Lembrando que o guidance é a meta da promessa de produção que a empresa faz ao mercado, e ao dizer que vão entregar a parte superior da meta, eles estão sinalizando máxima eficiência. Então, em resumo, o otimismo dos executivos da Vale está totalmente ancorado em duas coisas: a eficiência interna, que eles controlam, e o preço do minério, que eles não controlam. Mas a tese deles acaba sendo bem clara. Se o minério de ferro ficar acima dos $100, bem, aí o risco também acaba sendo claro. Se a economia da China, a maior compradora do mundo de minério de ferro, desacelerar de verdade e o preço do minério de ferro despencar, essa tese otimista perde força. No entanto, pelo menos por enquanto, a Vale está indo muito bem e aproveitando a onda e arrumando a casa ao mesmo tempo. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, no grupo VIP de opções, nós estamos comemorando frequentemente dividendos sintéticos e aceleração de patrimônio, que também pode ser chamado de dividendo turbinado. O último, trouxemos aqui da Vale para a nossa comunidade entre 69 centavos e 75 centavos por ação Vale 3. Lembrando que isso aqui pode ser feito todos os meses, ou tem periodicidade menor, dependendo da sua dedicação e, é claro, conhecendo as ferramentas certas e o momento certo de aplicar essas técnicas. E Embraer, recebendo de 52 centavos a 70 centavos por ação. Realmente é um grande feito. E realmente tentamos fazer isso todos os meses com os nossos ativos em carteira, ou seja, os dividendos sintéticos. Recentemente fizemos com a Irani, com a Klabin e outras ações. E é claro que no grupo de ações também estamos comemorando frequentemente. Aliás, recentemente encerramos uma posição com a Cosan com ganho de 17% em apenas 2 dias. Sim, pegamos esse último canal de alta fortíssimo da Cosan, conhecendo os fundamentos e o que aconteceu recentemente que estimulou a valorização do ativo. Muitas razões para você estar aqui conosco no grupo VIP do Ativo Virtual. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do Ativo Virtual com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipada no Ativo Virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. E atualmente as ações da Vale, com Vale 3, nessa cotação de R$ 65,30, quem diria, voltamos a ver aqui as ações acima dos R$ 65. Bem, fundamentos tinha, né, pessoal? Trouxe vários conteúdos para ajudar a nossa comunidade em diversos momentos, falando da Vale, que ela estava muito descontada e de fato agora está acontecendo. Valorizando 9,68% nos últimos 12 meses, PL de 9,78%, ou seja, ainda está barata, mesmo depois de toda essa valorização. PVP mostra que a companhia está 35% acima do valor patrimonial e
e o dividend yield, por enquanto, 7,13%. De acordo com o CFO, pode ter uma notícia muito boa chegando aí de dividendos extraordinários e simplesmente decolar esse resultado aqui. Até porque, se observarmos a média dos últimos 5 anos, são de excelentes 9,55%, muito puxado pelo ano de 2021, com pagamentos de quase 19%, mas regularmente a empresa vem entregando muito pagamento desde 2022. E agora, sem o pagamento do terceiro e quarto trimestres, ou seja, o resultado desses dois períodos, e sem o extraordinário, a empresa já chegou a passar a metade do que ela conseguiu pagar no ano de 2024. Mas deixa aí nos comentários se você está investindo na companhia e o que você está achando até o momento. Enquanto isso, vamos falar da Bradespar, que ela propôs um pagamento de 310 milhões de reais de dividendos em forma de JCP. E para quem estava ansioso por esse anúncio da companhia, saiba que a diretoria aprovou o envio ao Conselho de Administração de uma proposta para esse pagamento, mas a deliberação, ou seja, a confirmação se vai acontecer o pagamento ou não vai, está marcada para o dia 12 de novembro. E saiu até mesmo fato relevante a respeito desse assunto, protocolado aqui no dia 31 de outubro. Então notem, a reunião que vai decidir vai acontecer no dia 12 de novembro, mas vai ser a mesma data de direito, ou seja, data base de direito ou datacom, dia 12 do 11. E é claro que para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, sim, o Radar de Dividendos já coletou essa informação aqui e trouxe para cá em primeira mão para os membros do canal. Ferramenta essa desenvolvida pelo Ativo Virtual para ajudar a nossa comunidade a sempre ficar bem informado das novas oportunidades. E temos aqui a Bradespar, que anunciou no dia 31 de outubro, mas notem, data de aprovação aqui no Radar de Dividendos, já está a data da reunião, dia 12 de novembro. Então é data da aprovação que vai acontecer e não é a data do anúncio, ok, pessoal? E isso aqui vai cair numa quarta-feira. Pagamento em forma de JCP, data com a mesma data, atenção, dia 12 de novembro, também quarta-feira, e a data do pagamento muito rápida, apenas 12 dias depois. Vai cair no dia 24 de novembro, que vai cair numa segunda-feira. O valor impressiona muito, 74 centavos por ação ordinária e 81 centavos por ação preferencial, ou seja, a BRAP3 vai receber uma rentabilidade bruta de 4,37%. Já a BRAP4, ainda mais, 4,39%. Lembrando que a Bradespar é uma hold de investimentos que tem apenas as ações da Vale na sua carteira, ou seja, é a única participação acionária que ela possui. E dessa forma, os resultados da Vale influenciam diretamente, não é fortemente, não é diretamente nos resultados da Bradespar. Agora, o que acontece com a Bradespar, a Vale nem toma consciência. Então é importante compreender. Sim, a Bradespar tem um grande desconto de holding, que se você ainda não conhece o assunto, recomendo assistir os vídeos aqui do canal a respeito da companhia, porque sim, ela apresenta um desconto de holding bem relevante, mas é importante lembrar que os riscos que afetam a Bradespar não afetam a Vale, mas todos os riscos que afetam a Vale afetam a Bradespar, porque se a Vale for mal, necessariamente o resultado da Bradespar também vai ser mal. Então quando você compra as ações da Bradespar, necessariamente você carrega todos os riscos dela, mas todos os riscos da Vale. E como a Vale registrou esse lucro de 2,7 bilhões de dólares, é claro, acaba sendo a expectativa do mercado que a Bradespar pague bons dividendos. Atualmente, nessa cotação dos R$ 18,64, a companhia está em estabilidade nos últimos 12 meses. Leve queda de 0,80%, ou seja, menos de 1% eu chamo de estabilidade. PL é muito barato, 6,74%, e o PVP também, 17% abaixo do valor patrimonial. A empresa entrega um dividend yield de 11,12% e vai aumentar muito aqui com esse pagamento. E com mais esse pagamento, esse dividend yield vai ficar ainda mais interessante. E agora eu vou trazer uma notícia fantástica para a gente analisar, porque as ações da Kepler Weber dispararam 11% após o balanço do terceiro trimestre. E a XP Investimentos viu os resultados neutros para a Kepler Weber no terceiro trimestre, mas a ação da companhia disparou 11% na última quinta-feira, dia 30, e a XP recomendou compra das ações KEPL3 e preço-alvo de R$ 9,50. E aí vem a pergunta, mas como está então o cenário do agronegócio afetando aqui a Kepler Weber? Bem, a matéria ela cita exatamente dois grandes vilões: a taxa de juros, encarecendo o financiamento para o produtor comprar máquinas, e os preços das commodities, como o soja e o milho, que estão mais fracos. Quando o produtor ganha menos pelo grão e paga mais caro para financiar, ele faz o quê? Pisa no freio, claro. Acaba adiando a compra de um silo novo. E esse é, entre aspas, um ambiente de demanda desafiador, de acordo com a XP. Então, nesse cenário difícil, a Kepler soltou um balanço com um lucro de 51,6 milhões de reais. E a XP Investimentos olhou para isso e disse: ok, resultado neutro. Mas por quê? Porque as vendas para fazendas e agronegócio, que é o carro-chefe da empresa, realmente caíram. No entanto, a ação disparou 11% no mesmo dia. O mercado claramente gostou demais desse resultado e a pergunta é por quê? Mas aí a resposta é simples: rentabilidade. O mercado não olhou para a queda nas vendas, olhou para a qualidade do lucro, e a própria XP deu a dica. O destaque foi a margem EBITDA,
EBITDA ou EBITDA, que são os lucros operacionais, neste caso de 17,4%, que veio acima do que a própria corretora estava esperando. E aí talvez você esteja perguntando, mas Alex, eu não sei o que é margem EBITDA. O que seria isso? Bem, pense nela como uma eficiência pura da operação. Como eu expliquei, o EBITDA ou o EBITDA são os lucros operacionais, ou seja, os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional. Então pense nisso realmente como uma eficiência pura da operação. De tudo que a Kepler vendeu, 17,4% virou lucro operacional, antes de descontar os impostos, os juros e a depreciação que eu mencionei. E é o quanto a empresa realmente ganha com a sua atividade principal. E como a Kepler conseguiu aumentar a eficiência vendendo menos, é aí que está o pulo do gato. Disciplina de custos. A empresa emagreceu suas despesas e equilibrou o portfólio, o que chamou, claro, a atenção do mercado, além das vendas internacionais terem aumentado, bem como a reposição e serviços. E é claro, se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado para falar dessa empresa ou de qualquer outra, é só deixar nos comentários abaixo, porque mesmo que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E com isso você pode influenciar na agenda do ativo virtual, caso tenham muitos pedidos. Então, KEPL3, essa cotação dos R$ 9,25, desvaloriza quase 4% nos últimos 12 meses. O PL ficou um pouco mais puxado, ok, pessoal? 11,53, mas ainda não dá para dizer que é um PL caro, está dentro da média. O PVP mostra que a companhia está 117% acima do valor patrimonial e o dividend yield de 8,33%. Se compararmos ela com ela mesma, notem que ainda está abaixo da média, de 15,5% aqui no PL, mas ela já esteve a 4,73% no ano de 2022. Agora vamos falar de outra empresa que está dando um belo resultado. No caso aqui, a Vulcabras, que teve um lucro recorrente de 11,6% maior no terceiro trimestre, e o investidor dessa empresa aqui, que é a dona da Olímpicos, soltou seus números recentemente, e eles realmente impressionaram. A receita líquida, ou seja, o total de dinheiro que entrou com as vendas, subiu 21,8%, chegando a quase R$ 1 bilhão, pessoal. Isso aqui é a empresa de sapatinhos, como diria o Barsi. É um marco, porque a empresa completou 21 trimestres consecutivos de crescimento, ou seja, faz mais de 5 anos que a Vulcabras cresce sem parar. E quem ficou com preconceito por conta do setor, perdeu 5 anos de lucratividade dessa empresa aqui. Mas eu vou explicar algo mais importante, porque agora vamos aos lucros, ou seja, você vai ler em dois lugares coisas diferentes. Primeiro, que é o lucro recorrente, que ele cresceu 11,6%, chegando a 163 milhões de reais. E depois, o lucro sem ajustes, ou o chamado lucro contábil, que disparou 3 vezes. Mas qual que é o certo? Bem, para você, acionista, o que importa de verdade é o lucro recorrente. Esse é o lucro que vem da operação, da venda dos sapatinhos, ou melhor, dos tênis. E o lucro que disparou 3 vezes foi evento não caixa. A empresa reconheceu 366 milhões de reais de impostos diferidos, e você pode pensar nisso como um crédito de imposto antigo, que a empresa tinha direito de usar e ela registrou esse direito no balanço apenas agora. E para quem investe na empresa é bom, é claro, porque melhora o patrimônio, mas não é dinheiro novo entrando na operação do trimestre. Então, o impacto é muito positivo. O mercado viu a empresa crescer 22% da receita em um ano, o que é simplesmente espetacular. O crescimento foi puxado pela divisão de calçados esportivos, crescendo 22,9%, e o e-commerce mais de 25%. A empresa explicou por que ela cresceu tanto. As recentes ampliações nas fábricas deram resultado e ela agora tem mais produtos disponíveis e consegue entregar mais rápido para as lojas. Em resumo, ela investiu em produção e a demanda do consumidor simplesmente respondeu. O resultado está aí e agora estamos vendo inclusive o EBITDA recorrente saltando 13,8%. Mas é claro, toda empresa no mercado de renda variável tem seus riscos. E o ponto amarelo para o balanço, que ainda assim foi incrível, é algo sim que o acionista precisa monitorar. E esse assunto é a rentabilidade, que caiu um pouco. O custo dos produtos vendidos, ou seja, o CPV, o custo da borracha, do tecido, da mão de obra de fábrica, etc., aumentou a fatia na receita, subindo de 56,9% para 58,6%. E, obviamente, acabou afetando a margem EBITDA. Atualmente, a Vulcabras continua voando na Bolsa de Valores. R$ 23,10 se traduz em quase 60% de valorização nos últimos 12 meses apenas. Como eu expliquei, quem investiu há 5 anos atrás viu seu capital mais do que dobrar, reinvestindo os dividendos. Uma alta simplesmente impressionante. O PL da companhia continua barato, na verdade de graça, 5,37 mesmo com toda essa valorização, e um PVP de 152% acima do valor patrimonial, entregando dividend yield de excelentes 11,81%. Com certeza é um dos maiores dividend yield da Bolsa de Valores. E aí você pode falar, mas Alex, tem empresas pagando mais do que 11%. É verdade, mas dificilmente valorizando quase 60%. Lembrando que o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Se as cotações decolaram 60%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual mais baixo. E é este que a gente já está vendo agora a quase 12%. Mas só deixando nos comentários abaixo o que vocês
vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.